Nosso querido Pai eterno que estás nos céus, graças damos ao Senhor pelas suas bênçãos que o Senhor concedeu a nós durante a semana, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos no teu santo dia, na tua santa casa, na tua santa presença. Que possamos, Pai, ouvir a tua voz, que o poder do Espírito Santo esteja conosco nesta manhã de sábado, e tudo que nós fomos ouvirmos aqui, que venha direto às nossas necessidades. Abençoe também o irmão Renato, que vai trazer a mensagem para nós, que seja iluminado pelo poder do Espírito Santo, e que esse culto seja realizado para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Crianças maiores. Isso. Hoje a gente vai falar sobre a cura do chefe. Né? Daí eu fiquei pensando, e eu também estou com um problema lá com a minha chefe, e a gente está orando bastante para ela para se curar. Eu já lembrei dela. Então, o que acontece? Nós vamos ver uma foto. Você sabe o que é lepra? Uma doença bem ruim, né? Que existia há muito tempo e hoje existe ainda, mas o nome é diferente. É hanseníase. Aquilo lá, ó, é uma lepra, né? E esse chefe que eu vou falar agora, o nome dele, sabe como que é? Naamã. E o Naamã, ele já tinha tomado muitos remédios, tipo assim, ó. Já tinha tomado dipirona para se curar. Tinha tomado diclofenaco e nada curava ele, né? Então, o que aconteceu? Na casa de Naamã, veio uma serva lá. Na Bíblia não fala o nome dela, mas nós vamos dar o nome dela de Ana. Vem a Ana. A Ana, ela morava com Naamã e a sua esposa. E a Ana, ela soube que o Naamã, né, que era o seu chefe ali, no caso, ele estava muito doente. E daí a Ana foi falar com a senhora. Então, eu fiquei sabendo que seu marido está muito doente, né? E se ele for lá no profeta Eliseu, eu tenho certeza que ele vai curar ele. Sério? Verdade? Vou conversar com ele. Agora. Então, meu querido, eu estava conversando com a nossa auxiliar aqui da nossa casa. E ela disse que nessa Maria tem um profeta que vai te curar. Você precisa e você tem que ir. Aí eu vou lá segundo. Então Naamã pegou sua comitiva e seguiu até a casa de Eliseu. Chegando lá, o auxiliar do Eliseu foi falar com ele. Então o Naamã ficou meio triste, mas os soldados, né, falaram para ele: "Ô Naamã, por que você não vai? Se fosse uma coisa mais difícil, você não iria?" E daí ele se convenceu. Então Naamã chegou até o rio, que era bem sujinho mesmo, né? Mas Naamã venha mais para cá e a gente vai contar quantas vezes o Naamã vai. Quantas vezes eram? 7. Então ele mergulhou uma vez, nada. 2, nada. Contem. 3, nada. 4, nada. 5, nada. E 6, nada. Mas Naamã pensou: é a última vez, né? Com fé eu vou. E Naamã mergulhou pela 7ª vez. E o que aconteceu? Se curou. Naamã ficou curado. Olhe, quando a gente pede as coisas para Deus, né? Com certeza Deus nos ajuda, né? Então essa história serve para a gente ter fé, muita fé, isso mesmo. Vamos orar aqui? Quem que quer orar? Ninguém quer hoje? Eu também. Não pode. Era só
Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, Senhor. Abençoe agora, que a gente possa ouvir a Sua palavra e que essa historinha sirva como para a gente ter mais fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oremos. Obrigado, meu Pai, pela essa santa palavra que chegou em nossas mãos, meu Deus. Que venha servir, meu Deus, para a lâmpada para nossos pés. São bênçãos, Pai, te peço e também agradeço por Jesus. Amém. Bom dia a todos. Uma alegria poder estar aqui. Como falei com você agora há pouco, eu preguei aqui, mas faz tempo, gente. Faz tempo, não sei quantos anos. Mais de 5, 6, 7 talvez, não sei. Mas faz tempo. Eu até pensei, eu acho que preguei meio errado, porque não fui mais convidado. Mas lembro parte daquele sermão que eu preguei, que no final do sermão eu coloquei uma situação, como meu pai foi enterrado no cemitério, e a volta de Jesus é importante para a gente rever as pessoas que a gente ama. Essa parte do sermão eu lembro. Mas uma alegria poder estar aqui com vocês. Mas vamos lá, gente. Vamos falar das coisas de Deus agora. Com a Bíblia aberta, vou fazer uma prece a Deus. Querido e bom Pai, muito obrigado por essa manhã de sábado, nós estamos com a sua santa palavra aberta. Que não seja eu que fale, através do Espírito Santo, que eu venha falar essa mensagem, meu Deus. São bênçãos, te peço e também agradeço por Jesus. Amém. Vamos abrir em Jeremias 25, 32. Jeremias 25, 32. Amém? Jeremias 25, 32 fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Irmãos, a gente sabe, e se continuar lendo esse verso, que o mal ele vai terminar com a volta de Jesus. Mas enquanto Jesus não vem, a gente sabe o quanto que o mal nos atrapalha, o quanto que o mal dificulta a nossa vida. Por tudo onde a gente vai, por tudo onde a gente passa, lá está o mal. E o mal, a gente vê quanto sofrimento nos traz. Em perder um amigo, perder um pai, perder uma mãe, perder o irmão da igreja, perder seja o que for, a dor é muito grande. A morte é o último mal a ser vencido. E o sofrimento por perca de irmãos é muito grande. Semana passada, nós perdemos o irmão do Jardim Curitiba, o irmão Sérgio, e eu chorei tudo que tinha que chorar, mas não pelo Sérgio, também pelo Sérgio, mas não tanto por ele. Da maneira que o irmão faleceu. Ele passou mal 4 horas da manhã, em casa, deu um grito, e chamaram os paramédicos, ambulância, SEAT, e ali tentaram reanimar ele na frente das crianças. Um filho de 5 anos e outro de 10. Vocês imaginem o sofrimento dessas crianças, ter visto a situação. Quanto que a gente sofre com a presença do mal. E o mal, a gente sabe, estudamos também,
praticamente o trimestre inteiro passado falando do mal. E essa lição também está, assim, pincelando alguma coisa sobre a presença do mal. Quando o mal entrou no planeta Terra, ele não entrou assim por um acaso, ele entrou com um estudo que Satanás fez. De alguma maneira, ele pretendia que o mal entrasse. Não pense vocês que só isso que está escrito em Gênesis 3, versículo 1 ao 4, que foi o que aconteceu. Ali, Satanás fez um estudo bem detalhado. Quando era que Eva estava sozinha, que momento que ele podia chegar neles, nela. Ele estudou a maneira para chegar. E quando ele chegou, percebo que ele falou assim: é verdade que vocês não podem comer do fruto das árvores? Eva: não é bem assim. Podemos comer tudo. Só daquele fruto não podemos comer. É mesmo? Mas por quê? Porque se nós comermos esse fruto, Deus falou que nós vamos morrer. Aí a conversa com toda certeza se estendeu, e ele, com sua calma, com a sua astúcia, fala assim: não, certamente vocês não vão morrer. Apenas vocês vão passar a conhecer o bem e o mal. Hoje vocês não conhecem o mal. Certamente vocês não vão morrer. E com toda certeza ali, houve uma conversa longa e acabou entrando o mal, a desobediência ocorreu ali. E o mal entrou e aconteceu o que aconteceu. Já em Gênesis 6, versículo 6, nós encontramos que Deus se arrependeu de ter feito o homem de tanta maldade que tinha na terra. Era muita maldade. Se nós trouxermos para os nossos dias de hoje, seria basicamente a mesma coisa. É tanta maldade por tudo onde a gente vai, por todos os lugares. Às vezes eu encontro irmãos falando assim: eu vou comprar um sítio lá na natureza, vou me afastar. Não adianta, até adianta, mas o mal também está lá. Está em todos os lugares. E já em Gênesis 6, versículo 9, um pouquinho depois, a gente vê a entrada de Noé. Noé era um homem íntegro, justo e bom. Noé andava com Deus. Podemos trazer para os nossos dias de hoje essa situação de Noé? Sim, claro que sim. Tem jeito, nos dias de hoje, de nós andarmos com Deus no meio de tanta maldade? Claro que tem. Mas é fácil? Não é fácil. Porque o mal está impugnado, está assim, enraizado em tudo onde a gente vai, tudo o que se faz. O mal está presente. Infelizmente. É uma convivência diária com o mal. E a gente vê, eu separei aqui alguns personagens bíblicos, não todos, porque se fosse passar por todos, ia ter que pregar até amanhã cedo. Separei alguns personagens bíblicos que passaram por mal, por muito mal. Começando com Moisés. Moisés, ao tirar o povo do Egito, da escravidão, por 3 meses ele andou no deserto até chegar no Sinai. Nesses 3 meses que ele saiu do Egito até chegar no Sinai, no deserto do Sinai, ali o povo que acompanhava, o povo de Deus, eles presenciaram muitos milagres. Já presenciaram a abertura do Mar Vermelho, presenciaram a vinda do maná, a nuvem que de noite, a coluna de fogo à noite que clareava, de dia o sol escaldante, a nuvem que refrescava. Várias situações eles presenciaram nesses 3 meses. Chegando no deserto de Sinai, Moisés se retira 40 dias e 40 noites para ter com Deus e trazer as tábuas, 10 mandamentos. E quando ele volta, o que encontra? O povo adorando um bezerro de ouro. Tudo que viram parece que não adiantou. Tudo que presenciaram parece que não adiantou.
Ali estava o mal enraizado. Trazendo um pouco da história de Moisés para os dias de hoje, não é diferente. Nem um pouco diferente. O que a gente vê nesse mundo aí fora hoje? No dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, quando é meio-dia, parece um gol do Brasil em Copa do Mundo. Um foguetório para todo o Brasil. Milhões de pessoas adorando aquilo que Deus falou no segundo mandamento. Não terás outros deuses de mim. Primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe nos céus, debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Um mandamento, claro, mas o povo hoje se repete exatamente a mesma história de trás. Se pegar também o Nordeste brasileiro, quando tem a rainha do mar, são milhares e milhares e milhões de pessoas adorando a deusa do mar. A história se repete. Tempos diferentes, com histórias mais ou menos parecidas uma com a outra. Mas uma verdadeira pessoa que serve de exemplo para mim e para cada um de nós, até foi comentado um pouco na lição hoje, sem dúvida, é a história de Daniel. Daniel estava lá com Nabucodonosor, em Babilônia, o rei fez uma estátua e ordenou, ao toque da trombeta, todos vão se ajoelhar. Ali estavam prefeitos, juízes, todas as autoridades básicas e grandes ali. E todos se ajoelharam ao toque da trombeta, menos Daniel e seus amigos. Que exemplos, gente. Ele sabia que ele ia pagar caro por isso. A vida dele ia ser posta à prova. Mas mesmo assim, não teve medo. Ele não se curvou e deu exemplo para todos nós até hoje. Trazendo o dia de hoje, gente, se uma autoridade maior pedir para mim e para você fazer alguma coisa que vai machucar o nosso Deus, é fácil falar não? Aqui na igreja entre nós aqui. Mas vai ali fora. Eu fui vereador por 2 mandatos, o Rubão trabalhou um tempo comigo, e, gente, não é fácil falar não para uma autoridade. Por mais que você esteja certo, correto, mas não é fácil falar não para uma autoridade. E como é que eu estou me preparando? Como é que nós estamos se preparando? Como é que a igreja está se preparando? Que daqui a pouquinho tempo virá uma lei mundial, onde as maiores autoridades vão decretar uma situação para a humanidade. Como que eu vou falar não? Eu estou preparado? Será que estou preparado? Será que a igreja está preparada para isso? É preciso, gente, dobrar os joelhos e muita oração. Porque esse momento, gente, está mais próximo do que eu posso imaginar ou que você possa imaginar. Aqui é questão de pouco tempo. Os acontecimentos estão assim tão rápido, mas tão rápido, que muitas vezes a gente envolvido com as coisas desse mundo acaba despercebido. Mas não é. Está rápido. Como que eu tenho me preparado para enfrentar esse momento? E o próprio Jesus, quando veio aqui na terra, a Bíblia relata que ele fez 35 milagres. Não, a Bíblia relata 35 milagres, mas ele fez muito mais. Se tivesse que relatar todos os milagres, ia escrever muitos livros. Mas enfim, dos 35 milagres que a Bíblia relata, praticamente todos ele foi criticado. Mas é engraçado que ele foi criticado por quem? Líderes, Rubão. Líderes religiosos, como se fossem os pastores de hoje, os líderes de hoje. Ele fazia um milagre, o povo ficava contente e feliz pela cura, festejavam, e os líderes achavam defeito. Os líderes achavam que estava errado. Os líderes achavam que fazia isso em nome do demônio. Mas os líderes, as pessoas
que entendiam da palavra. Mas vamos puxar isso para os nossos dias de hoje. Nos nossos dias de hoje, qual é a igreja criticada aí fora? De que eles criticam? De nós. Eles criticam de uma outra igreja? Não. Eles criticam da igreja adventista. Nós somos criticados. Críticas de Jesus pelos líderes, críticas para a igreja de Deus. Nós somos criticados, muitos criticados de fora. Nós estamos no Antigo Testamento, nós estamos na lei de Moisés, é tanta coisa que falam, mas algum tempo atrás, um pastor chamado Silas Malafaia, ele escreveu 27 teses para não guardar o sábado. Aí ele foi arrebatado por um pastor adventista que escreveu 91 teses para se guardar o sábado. Olha como os pessoal criticam a gente por muito tempo. E o mal, gente, ele vem se estendendo, como foi agora há pouco. Tem um pastor da nossa igreja adventista que eu gosto muito e com toda certeza vocês também gostam. Para quem conhece o pastor Neumuel Estina? Amém. Em nome de Deus. Pastor, eu fui em Antonina, acho que faz o que, Ciro? Uns 15 anos atrás? Para mais? O tempo passa, né? E nunca me esqueci do testemunho que ele contou lá em Antonina. Mas me marcou tanto, que eu lembro palavra por palavra que o pastor contou naquela manhã de domingo, em Antonina, no ginásio de esportes. O pastor Estina estava em casa, 4 horas da manhã, tocou o telefone. Ele sabia que era uma coisa ruim. Como diz ele, ninguém vai ligar o pastor 4 da manhã para falar um bom dia. Ele atendeu o telefone, do outro lado da linha, lá estava uma mulher aflita, pedindo socorro para ele. Para aquele momento, ele ia até o hospital orar pelo filho dela, que estava há dias no hospital, com uma febre de 39, 40. 39, 40, os médicos já não sabiam mais o que fazer. Já deram toda a medicação para a criança e a febre não baixava. No desespero da mãe, na madrugada ligou o pastor e contou a situação assim, não, espera um pouquinho que eu já vou aí. Ele pegou, levantou, se arrumou, pegou a Bíblia, o carro e foi até o hospital. Na porta do hospital, quando ele chegou na porta do hospital, ele olhou para a porta e teve uma visão que assustou muito ele. Ele viu uma legião de demônios na porta do hospital. 5 ou 6 demônios flutuando na porta, um cochichando com o outro. Ele relatou naquela manhã de domingo coisas mais horríveis do mundo, a forma deles. Feios, uma figura feia. Ele falou, pense nesses filmes que passam na televisão, de seres esquisitos, é pior que isso, gente. Ele baixou a cabeça e falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí ele ouviu uma voz no ouvido dele, vai, que eu estou com você. Ele pegou a Bíblia, pôs debaixo do braço, curvou a cabeça, olhou na porta, aquela situação, baixou e foi. E passou no meio daquela legião. Chegou no quarto, ele bateu, aí a mãe abriu a porta do quarto e ele achou uma coisa estranha. Ele viu uma luz que brotava debaixo de uma mesinha, um facho de luz. Tudo bem, ele foi lá, na cama, fez oração, confortou a mãe e saiu. Daí, passados uns 2 dias, ele pensou, será se eu ligo para o hospital? Ele disse que naquela manhã, olha, pastor também tem seus momentos de fraqueza. Eu tenho medo de ligar, e a mãe falou assim, olha pastor, obrigado por você ter vindo aqui, mas a tua oração não repercutiu nenhum efeito. Daí ele pegou, eu vou ligar. Encorajou-se e ligou. Quem atendeu o telefone?
a criança, que estava lá vegetando, com seus 39, 40 graus de febre. A criança, toda sorridente, atendeu o telefone. Aí ele falou assim, gente, quando tem uma criança na igreja que corre para cima e para baixo, deixa que corra. A igreja é o lugar das crianças. Não deixe que as crianças fiquem, impeçam alguma coisa. E me fez lembrar uma coisa, que eu e minha esposa quase deixamos a igreja adventista por causa do Juninho. O Juninho, quando ele tinha seus 6, 7 aninhos de idade, gente, esse piá era terrível. Ele era muito terrível. Ele entrava aqui, embaixo do banco, e saía no último. Quando eu e ele ia buscar ele lá, ele voltava aqui. Mas ele voltava aqui e vinha no púlpito. E ia buscar no púlpito e ia no final. Mas dava um trabalho, gente, que você não queira saber o trabalho que o Juninho dava. Aí tem aquelas pessoas que são donos de igreja. Tomara que aqui não tenha, acho que não tem. Mas bastante igreja, infelizmente, tem dono de igreja. E não presta, porque igreja é para todo mundo, não para uma pessoa só. E a dona da igreja, de onde a gente frequentava, Santa Teresa, chegou para mim, para Elise, por várias vezes, meu Deus, esse piá só incomoda. Não pode ir no púlpito, o púlpito é lugar santo. Você não pode deixar a criança colocar os pés no púlpito, gente. Mas, meu Deus, mas você tem que dar um jeito nessa criança. Aí o culto vinha, eu ficava lá fora com ele, dava uns tapas nele, para eles vir no culto, e a gente começou a ter problemas com isso. E daí, vamos da igreja? Acho que vamos. Aí, por sorte, por orientação do Espírito Santo, a gente começou a procurar outra igreja adventista. E caiu na igreja lá no Boa Vista. Um domingo à noite, uma irmã chamada Alba pregou. Gente, mas ela pregou tão bonito, gente. Falou assim, gente, se uma criança incomoda a igreja, os irmãos têm a obrigação de ajudar a cuidar. Porque a igreja é a casa de todo mundo, inclusive das crianças. E daí foi falando, criança, o futuro da igreja são as crianças, e falou, olha só, falei para ele, achamos o lugar. Saímos da igreja Santa Teresa e fomos para o Boa Vista e nunca mais tivemos problema com o Juninho, porque as pessoas da igreja ajudavam a cuidar. Lá tinha uma sala separada para as crianças, e assim foi. Então assim, gente, quando uma criança correr na igreja, pensar em atrapalhar, não atrapalha, gente. É minha obrigação, é a obrigação de todos nós ajudar a cuidar dessa criança. 1989 foi o ano que eu e o Moacir conhecemos o Evangelho, com o pastor Reginaldo Kleffer. Ele fez evangelismo no Rio Verde, onde o Moacir batizou-se, e eu conheci a mensagem, naquela época eu não batizei. Depois do Rio Verde foi para o Planalto, hoje, onde tem a igreja lá do Bom do Planalto, uma igreja onde eu frequento hoje com a minha família, uma belíssima igreja, fez evangelismo lá, e lá está o resultado do evangelismo na igreja do Planalto. Depois do Planalto, ele foi para Rio Grande do Sul, numa cidade da região metropolitana de Porto Alegre, com a mesma tenda, a mesma equipe. E lá, em Porto Alegre, ele pregando as mensagens, aquela vez era 90 noites, e tinha um bêbado que incomodava muito dentro do evangelismo da tenda adventista. Quando o pastor falava de Mateus, o bêbado ia a mão assim, eu conheço Mateus é meu amigo. Aí toda aquela tenda, toda aquela gente dava uma risada e acabava atrapalhando o sermão, a oratória. Aí daqui a pouco o pastor falava de Moisés, o bêbado, Moisés meu chegado no boteco lá. E a igreja toda dava aquela risada e atrapalhava. Isso foi por vários dias assim. Até que o pastor chegou, daí os anciões que ajudavam, os pastores auxiliares que ajudavam o Kleffer na tenda, chegaram o pastor Kleffer assim, pastor, hoje vai estar bem bacana. Hoje você vai pregar em paz. É mesmo, por quê?
porque o bêbado não vai entrar. Nós vamos deixar o bêbado lá fora. O pastor olhou, o Cléfer olhou para os pastores que ajudavam ele, para os anciões, e falou assim: se o bêbado não entrar, eu não prego. Mas pastor atrapalha vocês. A mim não atrapalha. Mas não tem mais. Ou o bêbado vai assistir o culto, tá? Ou eu não prego. Escolhe. Mas está dado o recado. Eu quero a presença do bêbado dentro da igreja. Ou eu não prego. O bêbado veio, atrapalhou, vários discos e tal. No final, o bêbado batizou-se, e o bêbado ia pregar a mensagem dos botecos onde ele frequentava. Mas eu não posso criticar os pastores que ajudavam o Cléfer e nem os anciões. Por que eu não posso criticar? Certamente, se eu estivesse junto, ali ajudando, eu também ia querer deixar o bêbado lá fora. Mas ainda bem que Deus tem pessoas poderosas dentro da sua casa. Pessoas que não enxergam só o momento agora aqui, mas sim, tem uma visão muito ampla das coisas. Ainda bem que pessoas de Deus fazem a diferença. Porque olha como o mal atrapalha. Olha como o mal perturba. Olha a situação do pastor Estina. De chegar no hospital, o mal nem querer que ele entrasse lá. O pastor foi, rompeu a barreira e a criança ficou salva. Do Cléfer, mesma coisa. Não queria deixar o bêbado entrar, o bêbado se tornou uma pessoa adventista. A maior experiência que eu tive na minha vida, eu estou com 60 anos de idade, em respeitar o sentimento de uma pessoa, das pessoas, foi num simples café da manhã. Eu vou repetir. A maior experiência que eu tive em respeitar a dor das pessoas foi num simples café da manhã. Se vocês prestarem atenção até agora no que eu preguei, agora prestem muito mais atenção, gente, que é o momento mais importante do sermão a ouvir agora. Eu plantava verdura ali em Baú. Em Baú fica perto da reserva, fica perto de Limão com Borba, fica adiante de Ponta Grossa. Uma cidadezinha pequenininha, mas muito legal lá, muito bacana lá. E nessa cidadezinha de Embaú, eu aluguei uma casa lá, um sobradinho, para ficar lá, trabalhar. E bem no centro de Embaú, eu aluguei esse sobradinho. E quando a Elenise, minha esposa, não estava lá, eu tinha o hábito de tomar meu café da manhã numa panificadora, que ficava mais ou menos 100 metros de onde eu aluguei o sobradinho. Era só passar o asfalto, logo tinha a panificadora. E uma certa manhã, estava sozinho lá, eu fui tomar café da manhã naquela panificadora, sentei, e assim, uns 2, 3 metros de mim, tinha uma jovem senhora. Naquele momento, era meio cedo, estava só eu e aquela jovem senhora tomando café. Daí chegou lá, entrou um mendigo com uma coberta, um cheiro muito forte, um ardor forte. E o mendigo foi lentamente até aquela jovem senhora. Passos bem pequenos, chegou para a jovem senhora e falou assim para ela assim: bom dia. Aí ela olhou, falou: bom dia. Aí o mendigo falou assim: escuta, você consegue me pagar um café para mim? Aí a jovem senhora: sim, claro, pega aí. Ele saiu de lá, foi até o balcão, pediu um café. E eu lembro que deve ter colocado, acho que 1 quilo de açúcar dentro do café. Não parei por açúcar dentro do café, eu só olhando. Mexeu, tomou uns goles. E voltou para aquela jovem senhora. Falei assim: olha, desculpe te incomodar de novo. Ela: pois não. Ela falou: você consegue pagar um pão com margarina? Ela: sim, eu consigo. Aí aquela jovem senhora falou assim para ele: escuta, posso te fazer uma pergunta? O mendigo: sim. Olha, eu vejo você, uma pessoa inteligente e educada. Você chegou, falou bom dia para mim, pediu café, voltou, pediu pão com educação. Você não é assim uma pessoa
desequilibrado de cabeça. Você tem algum problema. Por que que você vive assim? Cheirando mal, dormindo na rua. Posso saber por quê? Ele baixou a cabeça alguns instantes, alguns segundos, levantou a cabeça e falou para a jovem senhora: você tem 2 minutos para mim? Ela: sim, tenho sim. Então tá bom, tudo bem. E eu só escutando. Aí o mendigo falou assim: olha, eu trabalhava de pedreiro, era um bom pedreiro. Eu fazia casas em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E ganhava bem, ganhava muito dinheiro. Fazia uma casa, fazia outra e ganhava muito dinheiro. Até que um dia eu dei de presente para minha esposa um carro, um Fox. Comprei um carro, um Fox, e dei para minha esposa. A minha esposa pegou o carro, meus 2 filhos, minha mãe, e foi até a praia. Voltando da praia, na serra, deu um acidente forte. Nesse acidente eu perdi minha mulher, os meus 2 filhos e minha mãe. Todos morreram. Naquele momento, eu perdi a vontade de viver. Não tenho mais vontade de viver. Hoje eu ando pedindo um café para um, almoço para outro, porque a vida para mim não tem mais sentido. Perdeu a graça. Tudo que eu vejo, me recordo dela, meus filhos, tudo que tinha de bom, não tenho mais. Daí eu peguei, ele saiu, e eu vi que a jovem senhora estava chorando. E eu cheguei até ela e falei assim: meu Deus, que história. Daí ela ergueu a cabeça e me disse apenas 3 palavras: ele não mentiu. Daí, meus irmãos, eu peguei e me coloquei no lugar daquele mendigo. Eu pensei comigo: imagina se eu compro um carro e dou para minha esposa. E a Helenise pega o Juninho, na época o Antônio não existia, mas que seja, o Juninho, o Antônio, o Álvaro e minha mãe. Aí a Helenise vai para a praia e na volta dá um acidente. Aí ela morre o Juninho, morre o Antônio, morre minha mãe. A dor que esse mendigo sentiu é exatamente a dor que eu ia sentir. A dor não tem tamanho como o mal. Não tem tamanho. A dor é muito forte. Eu não sei, meus queridos irmãos, se eu ia, o que eu ia fazer. Se eu ia me revoltar contra Deus, se eu ia virar um mendigo, mas de uma coisa eu sei: nunca mais eu ia ser a mesma pessoa. Nunca mais. Daquele momento em diante, eu aprendi a respeitar as pessoas. E sei também por que Deus mandou aquele mendigo pedir o café para a jovem senhora e não para mim. Porque se ele pedisse o café para mim, com toda certeza, eu pagava o café. Mas certeza absoluta, pagava o café para ele. Mas eu não ia chegar e perguntar para ele: por que você anda assim? Não, eu não ia perguntar para ele, não. Eu ia dar graça de pagar o café, se livrar do cheiro dele, cheiro mau dele, e se livrar. Mas Deus colocou naquela pessoa, com aquela jovem senhora, porque Deus sabia que eu ia escutar tudo aquilo lá. E passei, daquele momento em diante, a respeitar a dor das pessoas. Porque, gente, o mal faz muito mal. O mal não presta, gente. O mal não vale nada. Como a gente sofre. Como a gente sofre com a presença do mal. Que estrago que o mal faz em nossas vidas. Quantas lágrimas derramadas ao ver situações que a gente passa todo santo dia. É só ligar o jornal, você não vê coisa boa. É só andar na rua,
um lugar, você não vê nada de bom. O mal é muito forte. Mas tem uma solução para isso. A volta de Jesus. É a única esperança que temos. Não temos outra esperança a não ser a volta de Jesus. Mas para isso, gente, eu tenho que me livrar do mal, tentar fazer que o mal desapareça da minha vida, lutar contra o mal, dar um testemunho de pessoas diferentes, porque tudo onde a gente vai, tudo que faz, infelizmente, o mal está presente. Que Deus abençoe a todos. Foi uma alegria imensa poder repartir a palavra de Deus com vocês. Muito obrigado, Pai, por mais esse culto, nessa manhã de sábado, meu Deus. Peço uma bênção especial também, meu Deus, por todas as pessoas que estão enfermas. Sabemos que nos grupos de orações, nas igrejas, tem tantas pessoas enfermas com doenças terríveis, meu Pai. Fica com cada uma das pessoas, com seus familiares. Também, meu Deus, nos dá um bom restante de sábado. São bênçãos, Pai, te peço e também agradeço por Jesus. Amém.